Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um módulo do nosso curso Currículo de Pernambuco, Língua Portuguesa do Ensino Fundamental Anos Finais, cuja finalidade é oportunizar os professores dos anos finais compreender os novos percursos teórico-metodológicos definidos para o currículo de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Depois de estudar com as professoras Bernadette e Wanda sobre os avanços, a organização do currículo, assim como as principais concepções teórico-metodológicas sobre o ensino de língua portuguesa, que norteiam o documento respectivamente, vamos agora estudar o módulo 3, cujo objetivo principal é perceber a articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem, considerando os diferentes usos e funcionalidades da língua e, evidentemente, o protagonismo do aprendizado desse estudante. Para tanto, nessa primeira parte, iniciaremos nossas reflexões compreendendo um contexto em que a língua portuguesa está inserida, dentro de uma sociedade da informação e do conhecimento, considerando inclusive as práticas de linguagem contemporâneas. Já na segunda parte, o foco recairá na articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem, especialmente as práticas de linguagem contemporâneas, como também qual a nova perspectiva ao considerar todo esse contexto para o ensino de gramática e sua integração às práticas discursivas. Assim, considerando a temática e o objetivo previsto, este módulo fará o seguinte percurso. Primeiro, iremos contextualizar a língua portuguesa dentro dessa sociedade da informação e do conhecimento. Em seguida, faremos uma reflexão sobre as práticas de linguagem contemporânea e as novas perspectivas para o ensino de língua portuguesa. Já no terceiro momento, a articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem. Esse foi um avanço do documento nacional e, evidentemente, do nosso documento estadual, em que há um foco na conexão entre práticas de linguagem e campos de atuação. E, por fim, encerraremos nosso processo compreendendo esses elementos próprios da análise linguística semiótica, a centralidade ou o objetivo, melhor dizendo, da gramática nas aulas de língua portuguesa, tudo isso relacionado e articulado com as práticas discursivas. Postos os conteúdos que constituirão esta parte do nosso curso, da nossa formação, e sem perder de vista o caráter interativo, social, dialógico da linguagem, iniciaremos nosso estudo caracterizando e compreendendo, como eu já afirmei, os contextos, as diferentes demandas próprias do século XXI, para os sujeitos e também para as instituições, como, por exemplo, a escola. Contudo, antes de qualquer sistematização a esse respeito, gostaria de convidá-lo a fazer breves reflexões e leitura das práticas sociais e discursivas intrínsecas à sociedade da informação, nas quais, via de regra, deveríamos estar inseridos. Para tanto, proponho uma reflexão e que vocês já elaborem uma primeira ideia sobre a língua portuguesa neste contexto, por meio de algumas reflexões que sinalizam ações nossas do dia a dia. Acompanhe as questões no slide. Qual foi, professor, professora, a última vez que você escreveu uma carta? Lembra para qual destinatário e com qual proposta? E como você resolve suas questões bancárias? Indo à agência para discutir com profissionais, gerente, caixa, ou por meio da tecnologia, usando celular, portais, aplicativos de celulares. Você já repassou ou curtiu, ainda que sem saber, uma fake news? Diante desse fenômeno, você tem procurado checar as fontes antes de repassar a informação? E por fim,
De quantas redes sociais você faz parte? Quantos seguidores possui? Quantas pessoas você segue? Essas situações e tantas outras demonstram que cada vez mais nossa sociedade é marcada por avanços das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, as TDICs. Essa realidade revela diante do fenômeno da globalização o papel em que as tecnologias vêm desempenhando e se configurando como uma marca definidora nos processos do desenvolvimento humano, econômico e social. Logo, estar conectada ao ambiente tecnológico ou se plugar nos eventos de letramento que se utilizam do suporte digital, mais do que uma escolha, uma vontade, é na verdade uma necessidade para as atuais atividades sociais e econômicas da nossa era. Em outras palavras, isso significa que surgem constantemente diferentes e atrativas formas de comunicação e interação. Mas também, por outro lado, isso demanda novas necessidades de adaptação social e comportamento que permeiam os usos efetivos dessa vida tecnológica. Diferentes exemplos poderíamos destacar. Como eu já citei na pergunta, as operações bancárias cada vez mais sendo realizadas pelo celular ou por máquinas. A busca de conhecimento, de informações, de significados, cada vez mais também sendo acessada através de espaços digitais, como dicionários digitais, enciclopédias virtuais, aplicativos eletrônicos, pela internet, os próprios sites de notícias e tantas outras possibilidades. Menos papel e mais digital, mais tecnológico. E aí seriam mensagens, declarações de imposto de renda, agendas, até os processos administrativos nas redes públicas, nos setores públicos. Observem a seguir cenas que ilustram, inclusive de forma humorada, as situações próprias do mundo contemporâneo. O fato é que a revolução tecnológica, o advento da internet e as novas formas de produção e comércio modificaram, professores, profundamente as relações interpessoais e a forma de produzir linguagem, discurso nas sociedades atuais. Não apenas ampliando os atos comunicativos, mas, sobretudo, complexificando os modos de escrever, de ler, de compreender os sentidos produzidos pelos discursos, ou seja, as formas de interação com a linguagem. Ao considerar esses fatos, reconhecemos que as sociedades contemporâneas são estruturadas, organizadas, a partir de toda essa engenharia tecnológica. E, portanto, para Gasparetto Júnior, um autor que teremos a citação nas referências bibliográficas, esta forma de obter e compartilhar qualquer informação instantaneamente, de qualquer lugar e de maneira mais adequada, realizada por seus membros, e aí eu me refiro a cidadãos, às instituições, às empresas, às corporações, etc., só é possível por causa das novas tecnologias da informação e da comunicação. E isso é o que a gente pode conceituar de sociedade da informação. É esta realidade, este cenário, esta produtividade, proatividade desses sujeitos e dessas instituições que configuram a sociedade da informação. Nesta sociedade, a linguagem digital e os letramentos demandados por ela, por exemplo, produção, recuperação, armazenamento, organização, tratamento e disseminação da informação e do conhecimento estão consolidados praticamente em todas as atividades humanas, das mais simples às mais complexas. Com todo este cenário e demandas, cada vez mais as pessoas, para estarem inseridas e se sentirem pertencentes a este mundo com características global, com local,
se influenciando mutuamente, precisam não apenas terem acesso aos recursos tecnológicos. Isso é um grande desafio. Acesso à internet, às informações. Elas precisam, sobretudo, além do acesso, que tem que ser garantido para esta inclusão, desenvolver habilidades, competências e possuir um estilo de vida que estabeleça uma nova forma de interação com o saber e com o conhecimento. Percebam a complexidade deste contexto. Não basta ter acesso, eu preciso saber usar e me conectar a eles. Então eu preciso considerar, por exemplo, as necessidades de autorias compartilhadas. Eu preciso considerar que a informação está em diversos âmbitos e sendo apresentada em diferentes contextos, que, por sinal, precisamos aprender a utilizar, a gestar, a gerenciar, a curar as informações e não apenas consumir e reproduzir. E aí entra o fenômeno, por exemplo, da fake news. Aqui eu faço um destaque para o vídeo disponibilizado no material de apoio, produzido pela Rede Globo de Jornalismo, defendendo a gravidade de produzir e compartilhar fake news. Vale a pena conferir. Um outro elemento que podemos considerar, e para finalizar, é que a exigência por continuar a conhecer é uma condição desse modelo de sociedade. Mais do que uma necessidade, é um estilo de vida, como eu já destaquei anteriormente, especialmente porque, devido a toda essa estrutura, os conhecimentos e as informações estão o tempo todo sendo colocadas em xeque ou sendo reinventadas. A gente também precisa considerar, e aí eu não posso deixar de fazer esse destaque, que não é suficiente apenas ser familiarizado e usar todos esses recursos, mas é necessário levar em consideração as dimensões éticas, estéticas, políticas desse uso e saber lidar de forma crítica com todos esses contextos. Mas você deve estar perguntando, professor, o que é que a escola tem a ver com tudo isso? Na verdade, eu acho que a pergunta é: como é que a escola se organiza para atender a esta demanda? Ou ainda, talvez vocês estejam questionando: e em que o ensino de língua portuguesa pode inovar para contribuir na formação de sujeitos discursivos competentes para essa sociedade da informação e do conhecimento? Para iniciar a compreensão e ajudar a construir respostas, primeiro precisamos nos convencer de que, no cenário em que as tecnologias digitais ocupam um papel de destaque e as interações entre os sujeitos ocorrem em espaços cada vez mais globalizados, colaborativos, instantâneos e multissemióticos, ou seja, utilizando diferentes signos linguísticos e multimediáticos, cabe à escola incorporá-las em suas práticas pedagógicas, haja vista a convivência dos jovens com as mesmas. Desse modo, é importante que a instituição escolar os conscientize de que muito mais do que ser consumidor, usuário das diferentes linguagens, e que muitos dos nossos estudantes, se não a maioria, já são excelentes consumidores de fato desses produtos e dessas linguagens, e estão realmente inseridos e conectados neste mundo local, eles precisam ser protagonistas das suas ações, seja na vida pessoal ou coletiva. Cabe, portanto, à escola apoiar para que os usos das tecnologias digitais e da informação e comunicação ocorram de forma efetiva, mas sem perder de vista a criticidade, a reflexão e a ética. Não é por acaso que a sexta competência específica da área de linguagens, prevista pela base e, evidentemente, pelo currículo de Pernambuco, sinaliza que o estudante deve ser capaz de, acompanhe a leitura comigo,
Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens, mídias, produzir conhecimento, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Muitas vezes desafiadora, apresenta-se a habilidade, apresenta-se a competência, assim como outras habilidades, mas extremamente relevante e significativa para o nosso contexto. Na próxima tela, teremos uma síntese da discussão até aqui apresentada e passaremos a discutir essas novas práticas de linguagem, que aí seria o segundo momento do nosso percurso formativo. Diante de todo esse contexto e novas necessidades, os textos, os conhecimentos linguístico-discursivos e principalmente as habilidades e as competências, elas precisam possibilitar, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, a ampliação das práticas de letramento desse estudante. E aqui entra o conceito de multiletramentos, incluindo o letramento digital, conforme vocês estudaram no módulo 2. Não é por acaso que há um destaque nas práticas de linguagem contemporâneas. Inclusive, essas práticas são próprias da cultura juvenil e, evidentemente, sendo produzida ou alimentada pela sociedade da informação. No currículo de Pernambuco, no componente de língua portuguesa, é possível encontrar a finalidade, ou pelo menos o que se pretende com a língua portuguesa quando objeto didático, quando objeto de ensino e aprendizagem. Eis um trecho do documento. Acompanhe novamente a leitura. Ao compreender que cada vez mais a sociedade atual é digital, midiática e globalizada, ler e escutar, produzir textos orais ou escritos, verbais ou não verbais, e analisar a língua tem tido outras implicações e complexidades. Contribuir virtualmente para a construção da pauta de um jornal televisivo, por exemplo, exigindo, por sua vez, uma reorganização dos nossos hábitos e posturas diante das múltiplas linguagens e das formas de explicar e entender a realidade. Pois os gêneros textuais são cada vez mais multimodais e hipermediáticos. Logo, não é mais suficiente se ater apenas à escrita manual impressa, nem a recursos linguísticos e leituras lineares, visto que interagimos diária e intensamente com e por meio de vídeos, de áudios, de imagem, de textos em movimento, etc., dentro de uma multiplicidade de cultura e de linguagem. É nesta direção, professor, que vamos abordar o tópico Práticas de Linguagem Contemporânea. Destaco que estamos nos referindo a gêneros textuais e ações com a língua, considerando as práticas de linguagem já classificadas, construídas pelos parâmetros curriculares nacionais na década de 90. Estamos nos referindo às práticas de linguagem com a leitura, com a oralidade, com a produção de textos. E agora, a análise linguística, mas também a análise semiótica. Para os anos finais do ensino fundamental, a cultura digital é abordada com textos multimodais e multissemióticos. Eles ganham destaque no documento. O trabalho didático com a língua se propõe a conectar produções escritas às da internet e ao audiovisual, criando gêneros híbridos, compostos por múltiplas linguagens, gêneros que inclusive conhecemos, fazem parte do nosso cotidiano e outros nem tanto. Eis alguns exemplos. A gente pode se referir neste contexto, nesse cenário, aos memes, aos recu-trailer ou retrailer, a playlister, a vídeo minuto, fanfics, trailer honesto e tantos outros, professores. No caderno de vocês, no caderno de apoio, vocês encontrarão as definições de cada gênero citado e exemplos de cada um deles também. Nesse sentido, o mais importante
e aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse momento, não é ensinar, o mais importante não é ensinar estruturas gramaticais e textuais e composições de um determinado gênero, embora eles precisam aparecer e contribuir para o projeto pedagógico. Mas é preparar o estudante para atuar nessas práticas de linguagem de acordo com o campo da atividade no qual o gênero está inserido, considerando, levando em conta os contextos de produção. Aqui eu estou me referindo aos interlocutores, ao suporte em que esse gênero será vinculado, aos propósitos comunicativos, etc. Logo, discutir em sala de aula as fake news, diferenciar a liberdade de expressão de discurso de ódio, saber selecionar informações e dados de acordo com as finalidades sociocomunicativas e, principalmente, a validade e a veracidade dessas informações a partir de uma atitude de curadoria das informações, avaliar comentários e opiniões publicadas nas redes sociais e nos espaços de notícia, ler e compreender notícias de site com linhas editoriais diferentes, enfim, será muito significativo e importante para essa construção e para esse projeto de sociedade demarcado pelo documento. Aliás, essas práticas, essas atividades estão previstas em diferentes habilidades do componente língua portuguesa, como também nas competências específicas da área e específicas do componente. Tudo numa perspectiva de rede, contribuindo para que esse sujeito de fato possa ser um sujeito discursivo, capaz de se inserir nas práticas sociais, facilitando esse sujeito a se inserir nas diferentes práticas de linguagem de forma ética, inclusiva e promovendo direitos humanos e justiça social. Um grande desafio, mas evidentemente extremamente compensador. Bem, encerramos aqui a primeira parte do nosso percurso, deixando para a próxima videoaula o aprofundamento em relação à conexão entre as práticas de linguagem, que já citamos agora, e práticas de linguagem especificamente contemporânea e os campos de atuação. Evidentemente, não perderemos de vista a finalidade do ensino de língua portuguesa nesta nova escola e principalmente nessa nova sociedade. Não deixem de acessar os materiais de apoio, participar dos fóruns e estudar os referenciais indicados, as referências indicadas, especialmente o documento curricular de Pernambuco. Até mais!